Salve, irmãos, com o Pai do Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu trago mais um vídeo para esse canal. Eu já quero agradecer a todos aqueles que já se tornaram inscritos desse canal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deixe o seu like, compartilha, manda os comentários aí, para que eu possa cada dia mais buscar melhorar os vídeos, para que vocês venham desfrutar de cada vídeo, de cada live que eu fizer. Deus vos abençoe grandemente as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma mensagem hoje acerca da grande tribulação, uma coisa que são os fatos e acontecimentos que a gente vai ver no ocorrer após o arrebatamento da igreja. Mas é interessante, nós muitas das vezes não se preocupamos com esse dia, ou não se preocupamos com esse acontecimento. Eu quero tomar como base o texto de Apocalipse, no seu capítulo 7. Nós vamos andar um pouco pela palavra do Senhor, algumas mensagens. Eu quero transmitir essa passagem para você ter no seu entendimento, tá? Que você venha aprender um pouco a palavra do Senhor. Amém? Livro de Apocalipse, no seu capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer assim a palavra: E um dos anciões me falou dizendo: E esses quem são vestidos de vestes brancas? Quem são esses e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. É interessante a gente olhar para esse ponto, ou falar sobre a grande tribulação. Só que muitas das vezes nós não temos a atenção o suficiente para poder entender como será a grande tribulação ou como ocorrerá. A grande tribulação é uma intensa aflição. Vai ser uma intensa aflição, vai ser dor, angústia. Vai ser um terrível momento. Vai ser um momento de caos, um momento de aflição. Totalmente o sistema será abalado. O mundo, a estrutura da terra será abalada, porque quando falamos da grande tribulação, entendemos que o Senhor ocorrerá sobre a ira de Deus. E é interessante, muitas das vezes, tem muitos que não se preocupam sobre esse fato da grande tribulação. Muitos não se preocupam por esse momento. Então é interessante a gente entender. Se você pegar a tua Bíblia, no livro de Sofonias, no seu capítulo 1, livro de Sofonias, no seu capítulo 1, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressará muito, amarga. E a voz do dia do Senhor clamará ali os valentes. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres fortes e altas. Angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, o seu sangue se derramaram como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os pode livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição tal a expressa. Olha para essa passagem. Olha o que ela menciona. O grande dia do Senhor está perto. Só que esse grande dia do Senhor estando perto, ninguém se preocupa. Só que esse grande dia
tem se antecedido, ninguém buscou uma oportunidade de chegar-se a Deus. Ninguém buscou um momento de melhorar as suas obras, melhorar os seus caminhos, endireitar as suas veredas. Muitos não há preocupação consigo. Muitos não têm essa preocupação. Mas só que esse dia está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do Senhor. Clamará os vales. Aquele dia será dia de indignação. Olha o dia do Senhor. Será como um dia de indignação. Será um momento que há perplexidade. Será um momento de amargura, aflição, dor, tristeza, aflição. Só que tem muitos que não se preocupam mais com isso. Muitos não estão nem aí sobre a vinda do Senhor e sobre a grande tribulação. Muitos não estão preocupados. Muitos não se preocupam com a vinda de Cristo. Só que há um terrível momento, porque aquele dia será um dia de o dia da tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação. Olha o dia de alvoroço. Quando a grande tribulação, a ira de Deus vier sobre a terra, vai haver um grande alvoroço. Vai haver aflição, angústia e desolação, trevas e escuridão. Olha o momento que a terra vai ficar. Olha a situação que a terra fica. Agora, vamos para o livro de Romanos, no seu capítulo 2, seu capítulo 1, capítulo 2 mesmo. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a dureza do teu coração impertinente, entesourarás ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha isso. Mas segundo a dureza do seu coração impenitente, entesourará ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Mas segundo a dureza do seu coração. Olha o que faz o coração duro. Olha o que faz aquele coração que não se entrega nos caminhos do Senhor. Ele vai entesourar para ele, sim, a ira de Deus. No dia da manifestação. No dia da manifestação do grande tribulação. Esse será o momento. Mas só que tem muitos que não estão nem preocupados com esse dia. Com esse terrível dia do Senhor. Aqui, ó, no livro de Romanos também, capítulo 1, versículo 18, vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Do céu se manifestará a ira de Deus. Então, dos céus vai se manifestar a ira do Senhor. Mas só que a gente vai olhar no livro de Mateus, no seu capítulo 24, versículo 21, ele vai falar sobre porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. Entende essa passagem? Porque então haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, que neste dia, na manifestação da ira de Deus, na grande tribulação, haverá uma tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. Olha a mensagem, olha o que chama-nos a atenção para isso, para esse ponto, que no momento da grande tribulação vai ser uma grande ira de Deus sendo derramada sobre a terra.
Vai ser um momento de angústia. A Bíblia diz que vai ser um momento de angústia para Israel. Por quê? Se a gente for olhar no livro de Daniel, no seu capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: e naqueles tempos se levantará Miguel, o grande príncipe do seu povo. O grande príncipe que se levantará a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve a nação até agora, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Mas só será livrado todos aqueles que for achado o nome escrito no livro. Simplesmente ele livrará. Ele livra aqueles que estão com o seu nome escrito no livro. Não é simplesmente entrar no caminho do Senhor e não ter escrito o nome escrito no livro. Então a Bíblia vai dizer que este momento será livrando os filhos de Israel. Será livrando o povo de Deus escolhido. Porque a palavra de Deus diz que a salvação vem dos judeus. Mas só que a porta da graça abriu para nós. A porta da graça tem se aberto. Para que eu e você entrasse no caminho do Senhor e fizesse com que nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Aí esse momento de angústia, a qual escreve-se no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Se você pegar o livro de Jeremias, no seu capítulo 30, versículo 7, vai falar sobre uma grande angústia. O livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Entenda essa passagem. Porque aquele dia é tão grande, porque não haverá outro semelhante. O momento de angústia vai ser tão grande. Por quê? Porque será o derramamento da ira divina do Senhor. A manifestação do juízo de Deus. Por isso que aqui no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, vai dizer que porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia. Esse momento da ira de Deus vai ser um tempo de angústia. Vai ser um momento terrível. Por quê? Porque é a manifestação da ira divina. É a ira do Senhor sendo derramada sobre a terra. E a manifestação do juízo de Deus. Vai ser um grande dia. Ou um dia muito grande. Ou um dia muito terrível. Porque será um momento de aflição. Vai ser um momento de angústia. Momento de tristeza. Momentos que vai ter alvoroço. Muita preocupação. Mas esse dia é a manifestação do juízo de Deus. Aí você pega o livro de Joel, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: e o Senhor levantará a sua voz diante dos seus exércitos, porque muito grande é o seu arraial, porque poderoso é o executador. A sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem poderá suportar o momento da sua manifestação? A manifestação do seu juízo. Muito terrível. E quem poderá suportar? Será que você está preparado para suportar esse dia? Esse dia é para aqueles que ficar. Esse dia são aqueles que
não estão escritos o nome no livro. Não foram achados. Então este momento fica-se para eles. A manifestação do juízo de Deus, a ira divina, preparada para esse povo. Porque o dia do Senhor é grande. Eita. Esse dia do Senhor é tão grande, irmão, que você não tenha nenhuma comparação. Esse dia do Senhor é tão terrível, porque nós temos que ouvir o toque da trombeta quando Jesus vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, porque esse grande e terrível dia chegará. E quem poderá suportar esse dia? Porque é um terrível dia que quem poderá suportar? Então, entenda isso. Porque nós temos que estar preparado para a ida do Senhor, para a vinda do Senhor. Porque o dia do Senhor é grande. Porque, Joel, capítulo 1, versículo 15, também vai dizer acerca disso. É interessante que a mensagem de Deus sempre tem uma complementação a outra passagem. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porque o dia do Senhor está perto. E virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Isso é a manifestação da ira divina. Isso é a manifestação da sua ira. Está perto o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele está perto. A cada dia se aproxima a manifestação da sua ira. A hora da aprovação. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ele vai mostrar claramente acerca disso. Acerca da aprovação. A hora da aprovação. Apocalipse, capítulo 3, verso 10 vai dizer: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa é a hora da aprovação, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 10. Mas a vingança do nosso Deus, quando isso acontecerá, quando ocorrerá isso? Se você pegar o livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículo 8. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, abra a tua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Isso será já a manifestação do anticristo. Presta atenção, quando isso ocorrerá. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Entenda isto. Aí se você pegar no livro de Apocalipse, no seu capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, versículo 6, vai dizer: e naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso é terrível, não? Você já pensou por esse ponto? Você buscar a morte, mas a morte fugir de você? Esse é no grande dia. Isso será na manifestação da ira do Senhor. Já pensou? Hoje você tem medo de morrer.
Mas naquele grande dia, muitos vão buscar a morte, mas a morte vai fugir deles. Naquele grande dia, você sabe por quê? Porque há uma grande aflição, há um grande alvoroço. Naquele dia, há perplexidade, porque é um dia como nunca houve. E tão pouco haverá. Então, olha, perceba que vai ser um dia extenso. Um dia muito terrível. Aí vai dizer, aqui ó, e naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Desejarão a morte, mas só que a morte vai fugir deles. Muitos desejarão morrer, mas só que a morte foge. Então, perceba isso. Porque a grande tribulação, aprenda isso, entenda isso, será após o arrebatamento da igreja. Há muitos que defendem essa parte, que a igreja passará pela grande tribulação. Eu creio que a igreja enfrentará a tribulação, não a grande tribulação. Porque quando falamos de grande tribulação, falamos da ira do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não nos chamou para esse dia, para a aquisição da sua ira. Mas não, cada um fique com o seu ponto de vista, cada um fique com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de entender. Mas só que eu defendo essa parte, que a igreja não passará. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos arrebatará. A grande tribulação acontecerá durante. Qual será o grande? Qual será esse momento? Quais serão esses fatos? Então entenda isso. Se você pegar no livro de Isaías, no seu capítulo 2, versículo 19, Isaías capítulo 2, versículo 19 e 20 e 21, vai dizer bem isso. Presta atenção. Isaías capítulo 2, versículo 19 ao 21, vai dizer: então mete-se-á pelas cavernas das rochas e pelas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia um homem lançará as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para dia dele se prostrarem. Pensou isso aqui? Já olhou para esse ponto? Que quando o Senhor se manifestará, naquele dia, os homens lançarão as toupeiras aos morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem. Esse momento, quando o Senhor se manifestará, esse momento, quando o Senhor virá, vai dizer assim: e mete-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das montanhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantará para espantar a terra. Esse é o momento da vinda do Senhor. Esse é o momento da vinda do Senhor, Deus. A sua ira se manifestará. Você sabe por quê? Porque os homens fizeram ídolos e agora eles estão com medo. Estão lançando fora os seus ídolos que fizeram de prata, de ouro,
para se curvar diante dele. Entenda isso aqui, irmão. Pega a tua Bíblia aí, abra no livro de Isaías, ainda Isaías 26, capítulo 26, versículo 20 e 21. Olha o que vai dizer. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Olha o que Deus vai estar dizendo para o servo do Senhor. Vai, entra no teu quarto, nos teus quartos. Ele está dizendo todos os seus servos. Entra nos teus quartos, fecha as suas portas sobre ti e esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Prestou atenção na mensagem de Deus? Entendeu a mensagem do Senhor? Então esse será o momento. Se você pegar no livro de 1 Tessalonicenses, agora 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses no seu capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, vai falar. Esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Perceba essa palavra. Por isso que eu entendo que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja enfrentará princípios de dores, não a grande tribulação. Porque a palavra diz, esperará do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livrará da ira futura, da ira que há de vir, da manifestação da ira do Senhor. Senhor Jesus nos livrará. Olha por isso. Pega a tua Bíblia aí. No livro de 1 Tessalonicenses ainda, no seu capítulo 5, versículo 9. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, para nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo. Isso é bonito, irmão. Você viu aqui no 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livrou da ira futura. Aí você olha, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, vai dizer assim, porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Eita, isso é lindo aqui. Isso é bonito. Isso aqui, irmãos, é para eu e você entender que a igreja não enfrentará a grande tribulação. A igreja não entrará e não passará. Aí você pega no livro de Romanos, onde eu já li essa passagem, mas só para os irmãos entenderem. Livro de Romanos, as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifestará a ira de Deus
sobre toda a impiedade da justiça dos homens, a quem detém a verdade em justiça. Isso aqui é tremendo, irmão. Aí nós pega lá no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado dos pés, sabe que eu te amo. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, irmão. Aí vamos lá no livro do Apocalipse, para mim finalizar, capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 14. E disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. Mas por que essa referência? Esses quem são? Só que João está dizendo na visão, na ilha de Patmos ali, para um ancião, ele está dizendo, olha, eu não sei quem são, mas tu o sabe. Só que ele vai dizer para João, esses, João, são aqueles que vieram da grande tribulação. Como assim vieram da grande tribulação? Entenda isso. Porque muitos terão a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo foi aquele que estava escrito na Bíblia, estava escrito na palavra de Deus, que esse era o Salvador de todo mundo, que ele viria para salvar todas as nações, através da vida dele. Esse era o Cordeiro, que deveria ser morto, mas ressuscitaria. Aí ele está dizendo aqui, ó, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro. Entendeu? Que Deus abençoe a sua vida. Mas mais adiante eu trago outras mensagens sobre a grande tribulação. Eu quero falar mais adiante sobre o anticristo e a manifestação dele. Se você gostou dessa live, já deixe seu comentário, ative o sino de notificações, compartilhe, para que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu agradeço pela oportunidade em nome de